Olá, criptomaníacos! Nada dura para sempre. Nesse inverno cripto, algumas lendas históricas do Bitcoin vêm sendo destruídas, como, por exemplo, a de que o preço mínimo que a gente atinge é superior ao topo do ciclo anterior. Portanto, o Bitcoin teria que ficar acima dos 20 mil dólares nessa queda, o que não aconteceu. Ele buscou a faixa dos 17 mil dólares. O cenário é tão atípico que até mesmo holders de longo prazo estão se desfazendo de suas posições em Bitcoin, enquanto alguns analistas prevêem quedas de até 20% a mais para o Bitcoin. Será que isso realmente vai acontecer? Será que é tão preocupante quanto parece? É isso que analisaremos logo após a vinheta. Hoje quem está aqui pedindo like para vocês é o mascote da Kaspersky, melhor antivírus do mundo. E eu recomendo fortemente a todos vocês que possuem criptomoedas ou operam no mercado de criptomoedas que tenham um antivírus tão poderoso quanto o da Kaspersky em suas máquinas, seja computador, seja no celular. Porque a gente sabe que a gente está dentro de um segmento que possui ali muito interesse por parte de hackers e também por parte do próprio Estado, do próprio governo, e é importante você garantir tanto a sua privacidade quanto a segurança dos seus dados, das suas informações e das suas criptomoedas. E quem está aqui no canal da Criptomaníacos sabe que tem 30% de desconto sobre os produtos da Kaspersky usando o link e também o cupom que está aqui na descrição. Eu recomendo para vocês o seguinte serviço, tá, pessoal? Esse aqui é o site da Kaspersky. Você, pessoa física ou empresa, tem direito a esses produtos com desconto. E aqui embaixo vocês vão ver que existe produto Kaspersky Total Security. É esse que eu uso na minha empresa, na Criptomaníacos, e também recomendo para vocês, tá? Basta clicar aqui, utilizar, como eu falei, o link e o cupom na descrição e você está 100% protegido contra esses probleminhas que nós temos aí no mundo cripto. Cuidado! Hackers querem seu Bitcoin. Faça transações online e navegue com segurança com o antivírus Kaspersky. Link na descrição. Vamos entrar agora no gráfico de preço do Bitcoin, mas antes eu queria falar sobre um erro que é muito comum no mercado de criptomoedas entre os investidores, que é tentar acertar ali o topo exato e o fundo exato. E no curto prazo isso parece fazer muito sentido, né? Você sente uma dor muito grande, por exemplo, em não ter comprado em 17 mil dólares e está comprando agora em 20 mil dólares. Então você não compra. Você fala, putz, eu perdi a chance de comprar em 17 mil, vou esperar voltar para 17 mil. E aí você acaba nunca comprando porque o preço não retorna para aquele ponto exato e você perde o bonde. Mesma coisa lá no topo, né? Putz, eu queria ter vendido nos 69 mil dólares, não vendi e agora está aqui, né, um preço, sei lá, 50 mil dólares, então não vou vender e aí o preço continua desabando e você tem um prejuízo muito maior. Portanto, a saída é não tentar encontrar topos e fundos, e sim regiões de distribuição, ou seja, regiões onde você vai ficar vendendo porque está muito esticado, e regiões de acumulação, onde você pouco a pouco vai comprando porque o preço está sobrevendido, está muito abaixo do que deveria estar. Por exemplo, lá no ciclo anterior, a gente viu o Bitcoin durante muito tempo ali entre os 6 mil e depois os 3 mil dólares, né? Passou um longo período, vários meses dentro dessa fase, que é uma fase de acumulação. E pouco importa hoje se você comprou a 3 mil ou a 6 mil dólares. Continua sendo uma excelente compra. Assim como quem vendeu lá no topo a 50 mil dólares, a 60 mil dólares, a 45 mil dólares, a 65 mil dólares, tanto faz. Foi uma excelente venda, considerando os preços atuais. Então, essa distância que a gente fica analisando no curto prazo, ela não faz sentido. Ela só parece fazer sentido no curtíssimo prazo. O importante é distribuir quando o preço está muito esticado, está muito no topo, e acumular quando ele está muito embaixo. E isso você consegue analisar por diversas métricas. Obviamente, nenhuma delas tem precisão absoluta, precisão de 100%. Portanto, é só uma indicação para você se está numa região de distribuição ou numa região de acumulação. Com isso em mente, vamos entrar no gráfico diário do Bitcoin que está aí na tela para vocês notarem uma coisa raríssima. Afinal, nunca aconteceu na história antes desse momento. Vocês estão vendo aqui uma linha branca, ela marca o topo do ciclo anterior, ali ao redor dos 20 mil dólares. No caso aqui desse gráfico, 19.531 dólares.
e olhem só o que aconteceu. O preço, né, recentemente, ele caiu dessa região que ele estava aqui ao redor dos 28 mil dólares e desabou para baixo dos 20 mil dólares. Veio aqui, no caso, até os 17.500 dólares. Isso é inédito, pessoal. A gente nunca viu, numa queda do ciclo atual, romper o topo do ciclo anterior. Portanto, essa linha branca, como vocês vão ver, marca aqui o topo, né, a máxima do ciclo anterior, aqui na virada de 2017 para 2018. Então, acontece esse rompimento. Isso é inédito porque, olha só o que acontece após 2017, tá? 20 mil dólares, o fundo do poço após a alta é neste ponto aqui, ao redor dos 3 mil dólares, tá? E muito distante do topo anterior, que foi aqui nos 1.177 dólares de 2013. Então tá aqui o topo. Notem que o recuo de 2017 não chega lá. Ele para nos 3.000, enquanto que o topo anterior era em 1.177. Se voltar mais no tempo, mesma coisa. Aqui do topo de 2013 até o ponto mais baixo na sequência, que foi esse ponto aqui, né, ao redor de 170 dólares, está muito acima ainda do topo anterior de 2011, que foi em 31, 32 dólares. Então, notem que sempre ele tem um recuo muito forte, né? Um recuo aí do Bitcoin acima de 80%, mas não chega nem próximo a encostar aqui no topo anterior, do ciclo anterior, né? E agora a gente finalmente viu isso acontecer. Viu o Bitcoin romper os 20 mil dólares para baixo, atingindo os 17.500 dólares. Ao mesmo tempo que isso é assustador, também é uma indicação de quão raro é o momento atual para você acumular. A gente está num nível aqui, um patamar jamais alcançado, e você pode olhar isso pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Eu tendo a olhar isso pelo lado positivo. Eu acho que quem está acumulando nessa região vai ser muito feliz em breve, né? Daqui a alguns meses ou daqui a poucos anos. E outra lenda que está sendo destruída é aquela de que o fundo do poço do mercado é, na nossa linha vermelha aqui, a média móvel de 200 semanas. Então esse é o gráfico semanal. Vocês notem aqui que sempre o preço encontra o seu fundo sobre esta linha vermelha, né? Um fechamento semanal sobre a linha vermelha. Neste momento aqui, né, momento atual, vocês percebem que a gente fechou a semana abaixo da região da linha vermelha. A linha vermelha está aqui nesse momento ao redor dos 22 mil dólares e o preço fechou lá nos 17 mil e poucos dólares. Então, abaixo dessa região também pela primeira vez na história. Mas tem algo bem interessante para a gente ver. Vocês vão lembrar de um vídeo antigo onde eu mostrei para vocês o tamanho das quedas do Bitcoin, né, a partir de um topinho de curto prazo, e existiam aqui dois momentos onde a queda foi de 63%, tá? E que atingiu essa linha vermelha, a média móvel de 200 semanas. Foi nesse momento aqui, em 2018, quando ele cai da região dos 6 mil dólares, que era um fortíssimo suporte, essa linha branca que vocês estão vendo aqui no gráfico, né? É rompida e cai até a região dos 3 mil dólares, encontrando a linha vermelha, 63% de queda. Novamente, observamos isso aqui em março de 2020, justamente no auge da pandemia, quando a gente tinha um suporte muito forte aqui na região dos 7 mil dólares, mais ou menos, né? 6.800, 7 mil dólares, ele é rompido, olha a linha branca aqui, né? É rompido, e aí o preço desaba até a linha vermelha, com uma queda de 63% novamente. E olha só o que aconteceu agora com esse rompimento do suporte dos 28 mil dólares, a linha branca. Também tivemos uma queda muito forte até essa região que a gente está agora, próximo à linha vermelha, próximo à média móvel de 200 semanas. E olha só o que acontece, medindo a queda inteira aqui, né, desse topo até o fundo, 63%. Exatamente a mesma queda que vimos nos dois momentos onde o preço desabou até próximo à região da linha vermelha. Notem que aqui em março de 2020 passou, né, o pavio passou muito aqui, e é até interessante a gente medir aqui se a gente está muito distante do que aconteceu em relação a essa queda além da linha vermelha. Então, a gente está falando de uma queda abaixo da linha vermelha aqui em 2020, que ela foi mais ou menos, tá, pessoal, na ordem aqui dos 29%. E quanto que a gente caiu abaixo da linha vermelha nesse momento aqui, tá? A gente fechou abaixo dela, o que é inédito, né? Mas, olha só, se a gente medir essa queda abaixo dela, a gente chegou a 21%. Portanto, a gente já está dentro da margem que a gente teve aqui em 2020, ou seja, do preço recuar, ele chegar a atingir pontos acima de 20% abaixo da linha vermelha. Nós estamos na mesma margem aí, até um pouco abaixo
abaixo do que aconteceu em março de 2020, apesar de fechar abaixo dessa linha, né? Mas não é nada de anormal. Estamos com a mesma queda de 63% das últimas vezes que atingimos essa região da média móvel de 200 semanas. O que isso indica para você? Desespero ou oportunidade? Para mim, indica uma excelente oportunidade. Olha o que aconteceu nesses dois momentos, né? Após esses dois momentos de queda de 63%. Nos dois momentos, começou uma recuperação, que não precisa ser imediata. Olha aqui em 2018, quando a gente teve uma subidinha, depois o preço voltou a encostar na linha vermelha mais uma vez, e depois sim teve uma disparada. Então é algo que precisa de paciência, mas como eu falei para vocês inicialmente, o importante é você entender que esse momento, essa região que a gente está, é uma região de acumulação e não de distribuição. Não tente acertar o ponto mais baixo, né, o preço mais em conta do Bitcoin, porque provavelmente você não vai acertar, vai se decepcionar, vai deixar de comprar em regiões próximas e lá na frente, quando o preço estiver esticado, mais uma vez você vai falar, putz, e se eu tivesse comprado lá atrás, né, naquele preço muito barato, em 18, em 20 mil dólares. Deixei de comprar, vou comprar agora, está todo mundo comprando, né? Agora está uma nova aula histórica, eu quero voltar para o Bitcoin. Não cometa esse erro novamente. Se você errou lá no topo, né? Você não vendeu no topo, não erre agora no fundo. E como vocês vão perceber pelas notícias, é muito difícil a gente saber qual vai ser o fundo. Afinal, o cenário macroeconômico está muito turbulento, condições aí extremas nunca vividas pelo Bitcoin no passado. Isso explica por que ele está atingindo aí níveis nunca antes atingidos na história. E, infelizmente, os investidores ainda não olham para o Bitcoin como um ativo de reserva de valor, como um ativo de proteção que ele é. Então eles atrelam o Bitcoin ao mercado tradicional e aí está o grande risco nesse curto prazo. Conforme falou aqui a matéria da Livecoins, Bitcoin está na fase mais sombria dos ursos, diz a Glassnode, uma famosa casa de análise. E eles falam que o Bitcoin continua correlacionado aos mercados tradicionais. É o que eu falei para vocês. Esse é o grande risco. Afinal, os mercados tradicionais tendem a sofrer muito com as medidas que os governos ao redor do mundo estão tomando. O Bitcoin não deveria sofrer, mas enquanto os investidores enxergarem Bitcoin como ativo de risco, ele vai acompanhar. E alguns analistas aqui já falam sobre essa queda ser ainda mais pesada, uma queda de mais 20% até que finalmente um catalisador histórico impulsione a nova alta. E o que esse cara está falando aqui, esse analista, né? Ele está correlacionando aqui o Bitcoin com o mercado tradicional e indicando que o S&P, ou seja, as ações dos Estados Unidos, tendem a cair enquanto a inflação estiver subindo. E, segundo ele, a inflação não vai parar de subir nesse momento. Então, ainda não chegamos no topo de inflação e, por isso, as ações continuarão desabando. E, com elas, também o Bitcoin e as criptomoedas. Uma das coisas que sabemos que está acontecendo agora, que está fazendo o macro parecer incrivelmente sombrio no momento, são coisas como inflação. E, novamente, o S&P 500 sobreposto com inflação. Uma das coisas que vamos notar claramente é que quando a inflação atinge o pico, isso tende a corresponder ao fundo do S&P. Então, olhem aqui no gráfico que ele botou nesse vídeo. Aqui, no caso, é o preço das ações dos Estados Unidos e em laranja está a inflação nos Estados Unidos. Então, olha esse pico que aconteceu aqui na década de 70, né? É justamente o fundo que a gente encontra no S&P. Na sequência, temos outro pico de inflação, o S&P continua aqui lateralizando nessa parte baixa e somente a partir do momento que a inflação começa a cair, nesse momento aqui, é que o S&P descola e volta a subir. Então existe uma correlação, ele está falando que como o Bitcoin está seguindo, aqui no caso, as ações, principalmente lá dos Estados Unidos, a tendência seria continuar caindo e poderia cair aí cerca de 20% antes de atingir um fundo. E, infelizmente, esse não é o único risco. Conforme destacado aqui pela Infomoney e pela CoinDesk, existe um risco sistêmico e liquidação em massa ameaçando o Bitcoin, com grande crise aqui entre os hedge funds, entre os fundos de investimento, entre eles o gigantesco Three Arrows Capital, estão aí em processo de falência. Isso pode fazer com que o mercado desabe com ainda mais força no curto prazo, já que várias e várias empresas estão ligadas a esses fundos de investimento, possuem recursos ali dentro. Se esses fundos forem obrigados a liquidar valores ali para conseguir pagar o que devem, isso gera mais força vendedora ainda, mais bitcoins no mercado, fazendo com que o preço desabe.
A matéria explica que esse fundo, Three Arrows Capital, existe desde 2012, mas eles começaram a se expor a vários criptoativos aqui no mercado, né? Talvez um pouco além da conta, como por exemplo Ethereum, Aave, Solana, Avalanche, Axie Infinity, e pior do que isso, especialistas suspeitam que eles podem ter se alavancado. De que forma? Tomaram um empréstimo e usaram o dinheiro para comprar mais criptomoedas. Então eles usaram plataformas DeFi para alocar lá, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, várias criptomoedas, pegaram dólar e usaram esse dólar para comprar mais Bitcoin, mais criptomoedas. Isso é uma forma de alavancagem. Isso aumenta demais o seu risco. Não façam isso, né? Não usem alavancagem, a não ser que você saiba muito bem o que está fazendo. E devido a isso, eles estão agora nesse processo aí de quebrar, de falência, né? Gerando todo esse temor no mercado. E como a gente sabe, a tendência quando acontece uma alavancagem e o preço vai na direção contrária é que eles necessitem liquidar essas criptomoedas que estão lá travadas. Portanto, Bitcoin e outras criptomoedas podem ser vendidas em lotes enormes no mercado, gerando uma queda ainda mais forte. E aí é um dominó, né? Vai uma empresa atrás da outra quebrando ali, tendo problemas sérios. Uma dessas empresas era a Voyager Digital, que caiu, ou teve uma queda hoje nas ações de 60%, porque divulgou que tinha valores muito altos alocados justamente em que fundo de investimento? Three Arrows Capital. Então, divulgaram isso, né? 661 milhões de dólares de exposição. Isso é absurdamente, gente. Não sei que gestão de risco que essa empresa tinha, mas enfim, isso fez com que as ações despencassem 60%. Esse é só um exemplo do que pode acontecer, do dominó aí, né? Que pode acontecer no mercado, caso esse fundo da Three Arrows e outros fundos venham a ser liquidados ou realmente entrem em processo de falência. Agora, será que a gente deveria estar desesperado com essa situação ou deveria continuar acumulando com calma? A Glassnode, no seu relatório mais atual, falou sobre isso, né? Será que é o fundo do poço do Bitcoin? O que eles estão enxergando para esse momento de mercado? Esse gráfico mostra aqui o prejuízo realizado e olha o nível que a gente chegou. Nós chegamos aqui num acumulado de 3 dias em 7,3 bilhões de dólares. Recorde histórico. Nunca tivemos tantas pessoas vendendo no prejuízo como agora. O que dá para enxergar aqui é nível extremo lá na parte de baixo, naquela faixa que eu considero de acumulação. Esse próximo gráfico mostra a rentabilidade de 3 diferentes grupos de investidores no Bitcoin. O mercado como um todo, os holders de curto prazo e os holders de longo prazo. Mercado como um todo, vocês enxergam aqui pela linha laranja, tá? Esse indicador laranja, enquanto holders de curto prazo estão marcados na linha rosa e holders de longo prazo estão marcados na linha azul. E olha só, raríssimas vezes a gente viu aqui os 3 grupos no negativo, no prejuízo. Isso você pode verificar pela linha aqui horizontal na cor verde. Abaixo dessa linha significa prejuízo. E olha só, nos momentos que a gente viu isso acontecer foram justamente os momentos de fundo de mercado marcados na vertical, na cor rosa, tá? Acabamos de entrar aqui. Todos esses grupos estão no prejuízo atualmente e isso aconteceu em outros momentos da história. Neste momento aqui, por exemplo, em 2012... marcando justamente um fundo do poço, como vocês podem ver aqui na linha preta, que é o preço, né? Aconteceu também aqui entre 2015 e 2016, algumas vezes, também marcando o fundo do poço aqui, ó, após a alta de 2013, e agora mais para frente vimos também acontecendo em 2018, olha só, marcando o fundo do poço aqui deste ciclo, né? Acontece rapidamente aqui em 2020, exatamente no ponto da pandemia, né, no início da pandemia ali, quando o preço desabou até a região ali dos 3, 4 mil dólares, e agora mais uma vez entramos ali. Isso indica o que para você? Indica que é mais um momento de extrema oportunidade. Apesar de todo o medo do mercado, o medo que você pode estar sentindo, o gráfico indica para a gente que é um momento raríssimo, uma oportunidade rara, e é por isso que eu acho que a gente deve acumular, não com tudo de uma vez só, mas sim acumulando aos poucos ao longo deste ciclo que a gente tem agora de acumulação.
Um último gráfico interessante aqui para vocês é esse aqui que mostra o custo que os mineradores têm para minerar Bitcoin. Isso costuma ser ali, digamos, um suporte importante para o mercado, porque, afinal, ninguém quer produzir algo que dá prejuízo, ninguém quer estar minerando Bitcoin no prejuízo e os mineradores acabam segurando um pouco o preço do Bitcoin. E olha o que aconteceu aqui. A queda que a gente teve abaixo dos $20.000 parou nos $17.600, que é justamente o preço, né, o custo atual que os mineradores têm para minerar Bitcoin. Então bateu ali e voltou a subir, como vocês podem ver. Essa linha rosa aqui é o custo dos mineradores, né? Justamente onde o preço veio. E já aconteceu diversas vezes na história do preço ficar abaixo do custo de mineração, como vocês podem ver aqui, por exemplo, em 2018 e também aqui em 2020. Mas notem como esses momentos foram os melhores momentos para se acumular Bitcoin. Na sequência, ao longo de todo esse período de queda que a gente teve aqui, depois o preço volta a se recuperar e volta para cima da linha rosa. Então, quer dizer, se existe um momento bom de acumulação, é justamente quando o preço do Bitcoin está abaixo do seu custo. A conclusão da Glassnode foi a seguinte: nós passamos por duas fases de capitulação desde a alta recorde em novembro de 2021. A primeira foi desencadeada pela Luna, que vendeu mais de 80 mil bitcoins. Isso gerou uma força vendedora absurda que levou o preço a cair até regiões que a gente viu, né, ali na região dos $28.000. E agora nós estamos numa segunda leva enorme, que é de desalavancagem da indústria, tanto on-chain como off-chain, incluindo, por exemplo, os fundos de investimento, como mostrei para vocês no vídeo, né? Three Arrows Capital, que precisa ali se desfazer dos bitcoins para pagar suas dívidas. Isso também gera uma força vendedora muito grande que leva o Bitcoin para patamares históricos ali abaixo da máxima do ciclo anterior. E ainda mencionam que o mercado aqui realizou mais de $7 bilhões em prejuízos nesta semana, algo que é histórico também, né? O recorde, como a gente viu. E ainda tem a ajuda aqui dos próprios holders de longo prazo também se desfazendo dos seus bitcoins. E sendo assim, o mercado pode começar a observar sinais de exaustão dos vendedores nas próximas semanas ou nos próximos meses. Então, aproveitem, porque a promoção não dura muito tempo. Podemos ter quedas um pouquinho maiores? Podemos, mas a promoção não costuma durar muito tempo. Fala-se aí entre 8 e 20 meses no total, né, de um ciclo de acumulação. Então, a gente não sabe quanto tempo mais a gente tem aí para poder acumular Bitcoin a preços promocionais. E na próxima alta, ficar todo mundo feliz aqui acompanhando o canal da Criptomaníacos. Para acompanhar, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. E proteja-se utilizando o melhor antivírus do mercado, Kaspersky, link aqui embaixo na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima!